Olá, igreja, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de aviso. Momento esse que serve para que vocês estejam cientes e sejam atualizados de todas as nossas programações aqui na igreja. E para início de conversa, nós vamos falar sobre a nossa livraria, que agora está com estoque novo. Nós temos Bíblias com espaço para anotação e diversos livros sobre vida cristã, livros sobre espiritualidade, sobre disciplinas espirituais, temas específicos como ansiedade, como a vida cristã, como o jejum. Então você que tem interesse de investir na sua vida espiritual, não apenas com a leitura bíblica, mas também com outros livros, vem aqui logo após o culto, ou até mesmo antes, para dar uma olhada nos livros. Nessa quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 6h30 da manhã, retornaremos com a nossa manhã de oração, momento de busca e adoração ao Senhor. Se você deseja algo novo para o seu 2026, que tal fazer parte conosco? Sinta-se convidado a participar todas as manhãs com a gente, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã. Nesta próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, às 14 horas, teremos o Encontro Fruto Maduro. Um encontro dedicado à terceira idade. Será um tempo de comunhão e edificação com o tema Jesus te ama e o discípulo segue. Dia 7 de fevereiro, no sábado, às 2 horas da tarde, teremos o nosso Renova Kids, um tempo de alinhamento e capacitação para continuarmos cuidando e amando essas crianças. E não para por aí. Dia 8, no domingo, às 7 horas, a Rede Kids já vem com essa primeira programação, o Despertar Kids. Nós entendemos que as crianças são a geração do hoje, por isso, invista na vida do seu filho. Traga-o para o Despertar Kids. Não se esqueça, domingo, às 7 horas, no culto da noite. Adorar também é se mover na presença de Deus. Os ensaios da coreografia estão de volta. E queremos convidar a você, adolescente e jovem, que sente esse chamado de participar do Coração Adorador. Os ensaios retornam dia 14 de fevereiro, às 2 da tarde. E as inscrições podem ser feitas na Secretaria da IPI ou no balcão de informações pós-culto. E é para meninas a partir de 12 anos. E esse aviso é para você, mulher, que ainda não participou do nosso retiro. Se você deseja ter um tempo e um verdadeiro encontro com a presença de Deus, o retiro já tem data marcada. Vai acontecer nos dias 6 a 8 de março. Com um investimento de R$ 250. Invista na sua vida espiritual. E por último, o nosso tão esperado Despertai. Dos dias 22 a dia 24 de fevereiro, nós teremos o nosso Despertai 2026. E nossa tão esperada conferência contará com 3 presenças de 3 preletores abençoados. Nossa querida Audrey Del Campo, nosso pastor Guto Barros e nosso precioso pastor Rodrigo. Então não deixe de experimentar desse momento abençoado e precioso que o Senhor preparou para mim e para você. Nós contamos e esperamos a sua presença. E esses são os nossos avisos de hoje. Agora fica um convite muito especial para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, respire fundo e abra o seu coração. Se desconecte das coisas que estão lá fora e agora conecte-se com Jesus. Nós agora começaremos o nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor. Paz, Senhor, igreja. Seja bem-vindo na casa do nosso Deus. Se coloque de pé. Vamos juntos adorar ao Senhor Jesus e exaltar ao nosso Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Se ligue no trono do Senhor Jesus. Senhor, nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Nós viemos com o nosso corpo, com os nossos lábios, Senhor Jesus, com a nossa adoração, Senhor, para te exaltar, Jesus. Quem somos nós sem a sua presença? Quem somos nós sem o seu amor, Jesus? Nós não estaríamos aqui. Nós somos dependentes do seu amor, dependentes da sua graça, Senhor Jesus. Vem, Senhor, e receba o louvor da tua igreja. Receba a adoração, Senhor, porque nós estamos aqui unidos na sua presença para te adorar, Jesus. Seja adorado e exaltado, Senhor. Tu és adorado, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Jesus. Louvado tu és, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és exaltado, Deus. Toda honra, toda glória a ti, Jesus. Te amamos, Jesus.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós chamamos Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Estarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Declaro teu amor por Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti, Jesus. Glórias a Deus, a graça e a paz sejam multiplicadas, meus amados irmãos. Amém? Sejam todos bem-vindos nessa noite da esperança. Que alegria tê-los aqui e recebê-los nessa noite tão especial. E nessa oportunidade nós gostaríamos também de adorar ao Senhor através do louvor financeiro. E queremos fazer isso com muita tranquilidade, fazer isso como ato de louvor, de adoração, expressar nossa alegria, nossa honra e também a nossa gratidão. Por favor, se você não veio preparado para este momento, não se constrange. Importante é você entregar de todo o seu coração ao Senhor nessa noite,
Mas você que veio preparado para tanto devolver o seu dízimo, como também a sua oferta missionária, ou uma oferta que você sentiu no seu coração, você poderá fazer isso neste momento enquanto continuarmos louvando ao Senhor. Mas antes eu quero chamá-lo para orarmos ao Senhor. Vamos orar a Ele. Senhor, Tu és o nosso Deus, grande, soberano, Tu és o Senhor. Rendemos-te graças e louvores nessa noite da esperança. Obrigado por despertar nosso coração para Te buscar neste lugar. E nós queremos, Senhor, com alegria Te louvar pelos Teus feitos, pela Tua obra em nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te amar mais, nós queremos entregar mais, queremos se converter mais e mais ao Senhor de todo o coração. Por isso nós oramos que nessa noite o Senhor venha acessar áreas de nossa vida a qual não está expressando um amor pelo Senhor. Nós queremos nesta noite responder o amor do Senhor por nós. E também queremos fazer isso, Senhor, através do louvor financeiro, como um ato de generosidade. Senhor, receba toda a oferta missionária, receba, Senhor, os dízimos como uma expressão de adoração e gratidão ao Senhor. Nós Te louvamos, pois a certeza temos que o Senhor é o Deus que suprirá cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor para todo sempre. E oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Senhor faria
agradecemos, Senhor, essa noite. Como é bom adorar o nosso Deus. Oh, Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração como um aroma suave, Senhor. Que possamos ser uma canção alegre a Ti, Pai. Glórias ao Teu nome. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel.
Aleluia, nós cremos a de se cumprir as suas promessas, Senhor. Glórias a Deus, Deus de aliança. Glórias a Deus, Deus tem uma aliança com você, amém? E eu creio que você também tem uma aliança com Deus, amém? Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Deus continue abençoando nossos irmãos no ministério de louvor, viu, queridos? Deus continue inspirando cada vez mais o coração de vocês, uma bênção do Senhor. Queridos, que alegria, não é? Nossa noite da esperança costuma ser sempre um tempo especial de oração. Daqui a pouco, após a palavra, nós iremos ter um momento de oração para aqueles que desejam iniciar uma semana, aliás, uma campanha de oração. Nós iremos fazer isso para aqueles também que já iniciaram uma semana, essa campanha de oração. Nós iremos também dedicar este tempo para orarmos. Eu tenho certeza que você veio com seu coração aberto nessa noite para receber mais de Deus, amém? Nós estamos nessa série, o Deus das Viradas, e nós estamos falando sobre o livro de Esther. É um livro que eu encorajo você a ler do início ao fim. Você vai perceber como faz sentido, como traz um fundamento este tema, o Deus das viradas, ao perceber como que Deus trouxe uma reviravolta tão grande através do povo dele, como Deus abençoou, como Deus mudou circunstâncias. Semana passada, você que esteve aqui, o pastor Valdemar, ele falou do capítulo 3, do capítulo 4, e ele falou do tema do problema ao propósito. E nessa noite, queridos, nós gostaríamos de falar do capítulo 5 e também do capítulo 6, nós iremos falar neste tema da humilhação à honra. Da humilhação à honra. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 6, eu quero ler alguns versículos, só para que os irmãos possam se inteirar dessa passagem. O que está se passando é que Esther, que se colocou em oração e pediu para que o povo judeu também tivesse em oração, e eles estabeleceram 3 dias de jejum e oração, porque havia uma regra, uma lei, que qualquer pessoa que comparecesse diante do rei sem ser solicitado ou sem ser convidado, ele seria punido com a morte, a não ser que o rei estivesse de bom humor e estendesse o cetro dele como um sinal de misericórdia, de acolhimento. Então Esther pediu oração para falar com o rei sem ser convidada, já fazia um tempo que ela não havia sido convidada mesmo sendo rainha, e ela pediu para que orasse por ela, ao ponto que ela estava decidida a tanto morrer ou alcançar misericórdia. E assim está o povo orando, clamando ao Senhor, e o rei estendeu o cetro, dando a ela atenção, misericórdia, e assim ela foi recebida na casa do rei Assuero. E ela faz o quê? Convida tanto ele e também Amã, que tornou um homem que odiou o povo judeu através de Mordecai. Era o braço direito, o homem de muita honra do rei, e ela faz um convite para eles vir à casa dela para uma refeição. Pois bem, eles voltam para casa, para o palácio, e Amã também faz o mesmo. Quando ele volta para casa, ele depara novamente com aquilo que para ele seria um desgosto. Ele depara com Mordecai, aquele homem firme, servo de Deus, que não se curvava diante dele. E ele ficou indignado. Chega em casa revoltado, mesmo com o convite, que foi uma honra muito grande, ao receber da rainha um convite para ter um banquete, mesmo assim ele ficou indignado. Eu estou resumindo para vocês o capítulo 5. E a esposa e conselheiros dele falou uma coisa: olha, vá ao rei,
peça autorização para que você venha enforcar este homem que não te respeita. Ele prontamente mandou fazer uma forca de 22 metros. Calcula tamanha crueldade deste homem, 22 metros. Assim ele fez. Chegou no dia seguinte, primeira coisa certamente que ele quer fazer é falar com o rei, porque a forca já está tudo pronto, só precisa do aval do rei, para que ele venha tomar a sua justiça própria, e assim condenar este homem, a qual é um servo de Deus. Agora vamos comigo, por favor, no capítulo 6, algo aconteceu aqui. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Se você preferir acompanhar pelo telão, pode fazer isso também, e eu peço para que você acompanhe na sua Bíblia, e deixe-a depois aberta, por favor. Preste atenção, irmãos, eu vou ler alguns versículos. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele e Amã lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Então Amã entrou, e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidas os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que esse se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Amã, agora que você imagina a cena acontecendo. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai, o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Até aqui, queridos. Senhor, nós demos a Tua palavra e pedimos agora entendimento. Oramos por revelação. Oro que o Senhor aquiete nosso coração, que o Senhor, Pai, repreenda toda e qualquer vozes que tentam distrair a voz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aquiete nosso coração. Eu sei que muitos irmãos e irmãs estão vindo como resultado de um dia de trabalho, de luta, cansados. Eu oro que o Senhor venha renová-los, venha trazer o Teu refrigério. E eu oro, Senhor, toma nossa mente cativa a Tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu confesso que toda vez que eu leio o capítulo 6, eu fico imaginando um cenário de um homem que era odiado, agora numa posição de honra,
e mais, aquele que o odiava, fazendo exatamente o que ele gostaria que fizesse com ele mesmo. Ele odiava Mordecai e, por fim, ele acabou sendo humilhado. Mas vamos chegar lá. Queridos, o versículo 1 nos chama bastante atenção. Olha como Deus tem propósitos, como Deus tem planos. O dia seguinte, conforme nós resumimos o capítulo 5, estava já uma forca preparada para a morte do judeu Mordecai, certo? Sabemos disso. E o rei naquela noite não dormiu. Será? Por quê? Estava ansioso, pensando, o que será o desejo da rainha Esther? O que será que ela vai pedir? Qual o motivo que tirou o sono? Não sei. E ele poderia também pedir aos seus servos algo para trazer a ele alguma distração, para assim dar sono. Poderia chamar vários dos seus servos, mas ele chamou um dos seus servos com uma das crônicas, registros, documentos, ou em outras palavras, para a gente entender, atas. Aí você imagina, tantas atas que tinha, ele escolheu exatamente uma ata que havia acontecido, de um acontecimento de 5 anos atrás. Isso se refere ao livro dos feitos memoráveis. Livro dos feitos memoráveis. Me chama bastante atenção e também me ensina a importância de registrarmos coisas que vivemos em Deus, de registrarmos acontecimento, registrarmos uma palavra que ouvimos de Deus e colocarmos a data. É interessante quando a Bíblia descreve uma data, não é em vão, quer ensinar uma coisa. Quando você receber algo do Senhor, tenho aprendido isso com uma palavra, de você registrar, memorizar, eternizar. O povo de Israel, ele não tinha uns recursos pedagógicos como nós temos hoje. E o que eles faziam? Colocavam pedras, 12 pedras, para simbolizar cada uma delas uma tribo. Como um ato memorável, se ali houvesse uma manifestação de Deus, ou uma revelação clara da voz de Deus, eles não perdiam tempo, eles registravam de alguma forma para lembrar, não somente a eles do ato de Deus, mas também como uma expressão, ou como um compromisso de passar para a futura geração. Para os filhos, quando perguntassem sobre aquele ato, o que é isso? Eles tinham a oportunidade de perguntar, isso representa o dia em que Deus se revelou a nós. Atos memoráveis, isso me chama muito a atenção, porque eu creio que Deus, ele tem memórias a nosso respeito. Tem um livro da vida que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu gostaria de pensar com vocês algum esclarecimento melhor sobre este livro de Atos. Este livro que registrava-se ali os feitos memoráveis, pelo menos registrava-se 3 coisas especificamente como essas. Acontecimentos que não podiam ser esquecidos, olha, isso não podemos esquecer, então escreva isso. Serviços prestados ao rei, então isso vai ficar na lembrança também, esse registro que foi feito em homenagem ou a honra ao rei. E também decisões que eram relevantes, importantes, tudo isso era registrado nestes feitos memoráveis. E um dos feitos memoráveis, quando estava lendo, como disse, o rei perdeu o sono, e eles estão lendo exatamente o dia em que Mordecai denunciou 2 eunucos. Eunucos eram aqueles servos de confiança no palácio do rei, em que ele percebeu que estava tramando assassinar o próprio rei. Mordecai ficou sabendo disso. E onde está essa passagem? Está no capítulo 2, do verso 21 ao 23, e eu quero ler para vocês. Diz assim: naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos, conforme nós já estávamos falando sobre eles, 2 eunucos do rei, que se chamava Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o rei revelou à rainha Esther,
e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. E agora olha o versículo 23, queridos. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Queridos, uma coisa que me abençoa demais meu coração, eu estava meditando sobre essa passagem e pensando que Deus não esquece dos nossos atos de fidelidade. Lembre-se de uma coisa, nós podemos olhar aqui esse registro no capítulo 6, verso 1, mas isso se deu no capítulo 2, e podemos pensar apenas alguns versículos de diferença, não é somente alguns versículos, alguns capítulos, é tempo, aproximadamente 5 anos, 5 anos, já havia acontecido isso, 5 anos, e uma coisa que chama bastante atenção, queridos, que logo me abençoa, impacta meu coração, é pensar sobre isso, o tempo não apaga o que Deus escreveu, o tempo não apaga o que Deus escreveu, são coisas que Deus, Ele registra na eternidade, aquilo que é feito aqui na terra, como atitude, louvor e adoração a Deus, não cai no esquecimento, amém? Amém, comigo irmãos, por favor, não se distraem, Deus Ele registra isso, não cai no esquecimento, é coisa tremenda olhar para essa passagem, me ensina uma coisa tremenda, além de entender que o tempo não apaga o que Deus escreveu, não cai no esquecimento, aquilo que fazemos para a glória de Deus, não cai no esquecimento, e sabe qual é a primeira lição que eu aprendo, de 3 lições irmãos, a primeira lição que eu aprendo nessa palavra, é que aquilo que fazemos, sem esperar algo em troca, um dia será recompensado, preste atenção nisso irmãos, aquilo que fazemos, voluntariamente, espontaneamente, sem esperar receber algo em troca, um dia será recompensado, e olha só a própria palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês têm feito, que vocês fizeram no amor que mostraram para com o seu nome, Deus não esquece, Deus não é injusto para esquecer tudo aquilo que fizemos em amor a Ele, ao nome dEle. Agora uma coisa irmãos, Jesus Ele havia falado que se nós fizermos algo a fim de sermos recompensados, nós já recebemos a recompensa, no sentido de recebemos aplausos, elogios, ou até mesmo ser convidado novamente, porque se você convidar uma pessoa para um banquete, por exemplo, na intenção que ela convide você, qual é a recompensa disso? Agora, ser movido por uma atitude de amor, ser espontâneo, abençoar alguém, a cuidar de alguém, a ser um instrumento de Deus para trazer livramento na vida de uma pessoa, sem esperar algo em troca, isso um dia receberá uma honra por isso. A recompensa vem através de atitudes que fazemos ou de um movimento que podemos ter, queridos, em amor. Interessante que o rei Assuero, ele recebeu tamanho livramento e passou-se tempo sem saber quem que sequer foi uma das pessoas responsáveis para denunciar estes homens que estavam consumidos com tamanha maldade fazer isso. Preste atenção, queridos. Mordecai poderia muito bem ter ficado indignado ao pensar o seguinte: que adiantou eu fazer isso? Eu não fui recompensado. Em nenhum momento ele ficou esperando isso. Mesmo sendo injuriado, mesmo sendo maltratado por um dos oficiais mais respeitado ou mais chegado do rei, mesmo assim Mordecai não ficou desamparado, porque o coração dele, que foi movido naquela atitude, não foi por esperar algo em troca. Isso me traz essa compreensão que aquilo que fazemos sem esperar algo em troca, um dia será recompensado. Não sei quanto tempo, queridos. Sabe, tem coisas que podemos estar recebendo hoje na nossa vida e pensamos, mas meu Deus do céu, o que
que foi diferente que moveu meu coração nesses dias para receber isso do Senhor? Nesses dias lá atrás, fui mais crente, fui mais firme no Senhor. Pois é, sabe por quê? Deus, Ele paga as contas dele. Se nós somos fiéis e honramos ao Senhor, no tempo certo Ele nos honra, nos abençoa. Ele tem prazer de abençoar os seus filhos, de recompensar. Ele traz uma recompensa na hora certa, no momento certo. Essa é a segunda lição que nos traz o entendimento que Deus, Ele honrou Mordecai através de quem o odiava. Olha que interessante, irmãos, quando olhamos este versículo, que quando o próprio Amã, ele sugeriu ao rei para expressar uma atitude de honra, quem o rei desejava honrar, é claro que ele pensava que era para si próprio. Agora, se ele soubesse para quem era, ele não ia falar isso, certamente nada mais por quem ele tinha armado uma forca para matá-lo naquele mesmo dia. Com certeza, se ele soubesse que o rei desejaria honrar Mordecai, ele não iria falar isso. No entanto, olha só que interessante, ele foi aquele servo oficial do rei, que submeteu a ordem do rei para honrar Mordecai. Interessante que diz que Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade. Por que Mordecai acabou sendo honrado, irmãos? Por aquele que o odiava. Presta uma coisa, queridos, que eu gostaria de falar com o teu coração. Nós podemos ser surpreendidos como Deus age e usa pessoas para abençoar nossa vida. Talvez aquela pessoa que você quer distância, talvez ela possa ser um instrumento de Deus para abençoar você. Talvez aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, pode estar revelando Cristo no seu coração, através de te dar um coração perdoador, um coração fácil, uma capacitação de Deus, a qual você não consegue se ferir, se ofender. E quanto mais manifestam uma atitude de indignação ou de ofensa ao seu respeito, mais Cristo é revelado. Porque Cristo não é revelado na minha vida, no relacionamento, não através de uma pessoa que é amável, querida demais, tão preciosa. É simples. Agora, nós somos luz onde há trevas. A diferença que fazemos é lugares de trevas. A transformação que nós devemos testemunhar é em ambientes difíceis. A mudança que nós podemos dizer, a minha vida é diferente, eu mudei de vida, estar nossa reação diante de pessoas difíceis. Olha como Deus pode usar vidas de pessoas que até mesmo querem distância, e muitas vezes desejam até mesmo o nosso mal, e Deus pode reverter isso até mesmo em bênção. O próprio José, ele contou isso. Ele disse que no final de tudo, os irmãos dele haviam tentado mal contra ele, mas Deus transformou em bem. Deus transformou em bem. Deus usou a maldade que até então dos irmãos de José, que tinham contra ele, Deus reverteu em bênção. A questão não se trata de pessoas pensarem mal de nós, ou falarem mal de nós sem ter um fundamento disso. Não significa que nós temos que preocupar com isso. O que devemos preocupar é se nós odiamos elas. Eu costumo dizer, algumas pessoas falam assim: pastor, o que eu faço quando a pessoa tem inveja de mim? Não faz nada. O que você não deve fazer é ter inveja dela. Glória a Deus que não é o seu caso. Sim, graças a Deus, mas a pessoa tem inveja de mim. Interessante que algumas pessoas têm cada coisa, né, irmãos? Misericórdia. Uns falam assim, olho gordo, começa a olhar as coisas em casa, assim, já parece tudo errado. Irmãos, misericórdia. O problema está numa fé negativa. Você acredita que vai acontecer e é conforme a sua fé. Quando se trata de pessoas que têm algo contra nós, está tudo bem, você está revestido no sangue de Jesus, nada vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você crê nisso? Amém? O que não pode, o que não deve, irmãos, é partir de nós. Partir de nós.
não era Mordecai que odiava Amã, era Amã que odiava. E no fim, quem foi honrado? No fim, quem foi humilhado? Onde veio a honra? Está vendo? A questão é, irmãos, se da parte de outros não gostam de nós, estão nos maldizendo, estão preferindo palavras terríveis, ou o que seja, a questão é, nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus, que Deus é o guardião dos servos dele, daqueles que honram a palavra dele. Deus, ele protege. Agora, aqueles que se levantam contra o mal, para fazer o mal, vem contra eles mesmos. Não precisa profetizar na vida de ninguém isso, a própria palavra já está declarando. Não precisa se preocupar sobre isso. Olha o fim de Amã, você não vai ver hoje, vai ver na próxima semana, se Deus quiser. Mas o que ele conspirou, ou tentou fazer, veio contra ele mesmo. Então, irmãos, ao pensar assim, a inveja, a questão é, não importa se tem inveja, se tem alguma coisa, a questão é que você não pode ser uma pessoa invejosa. A questão é que você não pode ser uma pessoa cobiçosa. Com as pessoas assim, né? Pois é, mas você é avarento? Meu Deus do céu, mas esse lugar está cheio de pessoas terríveis, e você faz parte delas também? A qual você está classificando, só existe pessoas difíceis? Você é pessoa fácil? Porque às vezes, irmãos, nós classificamos um ambiente, identificamos ali pessoas difíceis ou situações, mas a questão é, e você lá? O que você fala de você mesmo nesse ambiente? Agora, o que falam de você, a verdade, pelo que você está vivendo, em nome da sua fé? É diferente, queridos. Então, presta atenção numa coisa, não é parte de quem tem um sentimento que pode até odiar. A questão é, meus irmãos, nós estamos no coração em paz a respeito dessas pessoas. Jesus, ele nos ensina muito sobre isso. O apóstolo Paulo também nos ensina muito sobre isso, dizendo que, olha, o que depender de vocês, tende paz com todas as pessoas. Olha, depende de mim, eu estou em paz. Agora, se não estão em paz comigo, já é uma coisa que não tem um controle. Não tem um controle. Se eu não provoquei algo, se a minha alegria em Cristo incomoda, se o meu posicionamento de ser crente em Jesus incomoda, se o meu posicionamento de não se corromper incomoda um sistema pecaminoso, então eu estou no caminho certo. Terceira coisa que aprendemos, queridos, nessa passagem tão linda, guarde bem o seu coração, o que é feito para Deus em secreto será recompensado em público. Você crê nisso, queridos? O que é feito para Deus em secreto será um dia recompensado em público. Lembre-se disso, mais uma vez a referência. Mordecai agiu de uma forma tão linda, a fim de fazer a coisa certa, se posicionou, teve coragem. É claro que ele fez isso movido por uma consciência em Deus, por um coração de servo de Deus, fez o que era certo. Ele poderia, se assim optasse, olha, este homem é ímpio, esse rei Assuero é ímpio, eu vou ficar quieto, vou ser omisso, pelo menos não vai ser nada das minhas mãos. Não, ele entendeu, pelo fato de ele ser omisso ao saber de algo que iria comprometer uma vida, ele saberia que mesmo não fazendo parte da ação, ele estaria comprometido também pela atitude de omissão. Sabia que nós podemos ser condenados por não fazer nada, pelo fato da omissão? A omissão é um pecado, mas ele se posicionou. É interessante quando olhamos para este versículo, diz que a forma que Amã, ele teve que honrar, ser um instrumento para honrar Mordecai, e olha só, ele ao pegar as roupas do rei, o cavalo, a maior vestimenta, e fez isso na onde? Na praça da cidade, lugar público, e em alta voz declarando, é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, é isso que se faz.
Amã passou aquele dia em que seria a vingança ou o mal que ele tentaria contra Mordecai, ao contrário, ele passou o dia inteiro gritando, puxando o cavalo do rei. Mordecai, imagino ali com toda a vestimenta real, a coroa do rei, e sendo honrado publicamente, uma atitude que ele havia feito em honra a Deus há 5 anos atrás. Olha o impacto disso, irmãos. Olha como Deus, Ele honra, como Deus tem propósito em nossas vidas e muitas vezes não percebemos isso. Às vezes queremos logo que aconteça por uma atitude que somos movidos em Deus e já queremos logo que assim aconteça em nosso tempo. Preste atenção numa coisa: se naquele exato momento ou naquela semana ou poucos dias depois daquele ato em que o Mordecai havia feito a denúncia daqueles homens e fosse honrado da mesma forma, da mesma maneira, agora 5 anos depois, diante de um homem cruel e frio como era Amã, como iria lidar com isso? Porque se o rei, mesmo perdendo o sono e ter conhecimento dos feitos memoráveis, olhar lá e ver um registro e perguntasse: o que foi feito a este homem? Foi feito alguma coisa a este homem, esse judeu? E os servos falaram: sim, ele já foi honrado, o senhor não lembra, mas já foi honrado. Ah, então tá bom, segue outra história. Pronto, o dia seguinte, se dependesse disso, Mordecai seria enforcado. Olha só os planos de Deus na hora certa. José por um momento foi esquecido, quando o copeiro saiu da prisão e José disse: lembra de mim, interceda ao rei. E a Bíblia diz que todavia o copeiro não lembrou de José. Passou-se 2 anos e houve um momento em que o rei Faraó estava confuso através de um sonho. Aí o copeiro lembrou: pera, quando eu estava preso há uns anos atrás, tem um servo lá que ele traz uma revelação, ele tem interpretação de sonhos. E logo Faraó falou o quê? Mande chamar José, tragam José a mim. 2 anos depois, na hora certa, irmãos, no momento certo da honra de Deus. Com isso eu aprendo, queridos, ao crer que Deus, tudo que nós fazemos no secreto, Ele nos honra em público. Nos chama também para Mateus capítulo 6, versículo 4, quando Jesus fala sobre a oração, que nos chama para estar com Ele no lugar secreto, e diz que a recompensa virá quando estivermos num lugar secreto com Jesus. Queridos, nós precisamos muito mais ter uma devoção a Cristo, buscar a presença do Senhor, não somente em um ambiente público como este, na igreja, em um momento em que nós podemos reunir como família na fé, como igreja, como irmãos em Cristo, onde mais devemos dedicar e aprofundar nossa comunhão com o Senhor, é o lugar secreto de oração. Isso pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser um lugar em que você consiga se concentrar totalmente seu coração a Deus, e somente você e Ele. A recompensa vem não somente quando a gente se dispõe a estar no culto, a recompensa virá não porque eu prego, a recompensa virá não da sua dedicação de estar aqui, ainda que você seja edificado e abençoado, isso é uma bênção para nós, mas a recompensa vem e virá através daquilo, ou do quanto dedicamos no secreto. O quanto temos dedicado no secreto vai revelar no público. O público é onde? Relacionamento, é o seu trabalho, em meio à sociedade, é ir ao supermercado, é você ir em lugares do dia a dia. Ali revela a sua espiritualidade, das pessoas perceber que existe algo diferente, que está sobre o seu semblante. Que é isso? É a paz de Cristo, é o amor de Deus, que se revela no público aquilo que foi construído no secreto. E nós muitas vezes, irmãos, queremos ou esperamos que a nossa espiritualidade, ela venha do contrário, venha do público, do ambiente como este. Não, ela vem do lugar em que nós estamos diante de Deus, face a face diante dEle, com o nosso coração rendido aos pés do Senhor, seja confessando os nossos pecados, seja agradecendo a Ele pela bondade dEle, falando com Ele, quebrantando nosso coração, chorando aos pés dEle. Do lugar secreto, queridos, ali que recebemos força para viver.
É o lugar secreto ali que recebemos unção para prosseguir e manter a alegria do Senhor em nós. Lugar secreto que recebemos força para prosseguir. É o lugar secreto, irmãos. Nós vamos orar com vocês daqui a pouco, nós vamos interceder juntos, precisamos orar. Mas eu quero te encorajar, por favor, passe a dedicar tempo ou mais tempo no secreto, porque eu também estou disposto a fazer isso. Precisamos fazer isso, queridos. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir, queridos, lembrando que diante de Mordecai e muitos servos de Deus que ele honra, nós podemos assim clamar também a isso que se faz ao homem a quem o Rei dos Reis deseja honrar. É isso que faz. Deus, ele tira do pó, conforme no Salmo 113, versículo 5, vai dizer em diante, que o Senhor é aquele que tira o necessitado do pó, do montouro, do lixo, e faz sentar junto com o príncipe do seu povo. É isso que Deus faz ao homem que o honra. Quando Deus deseja honrar alguém, é porque certamente o honrou a ele. Quando Deus deseja honrar alguém, é porque antes houve um ato de gratidão, de louvor, de coragem, um ato de fé. Porque uma coisa importante, e vale entender isso, queridos, que a honra, ela é antes uma semente para depois ser um fruto. A honra não é um fruto, é uma semente primeiro. Começa uma semente de honra, de respeito, de submissão, de você abençoar pessoas a quem Deus colocou sua vida, uma liderança, uma autoridade. A honra não é um fruto, ela primeiro é uma semente. Comece a semear a honra, porque tudo aquilo que você faz a fim de honrar a Deus tem a ver em honrar pai e mãe, tem a ver em honrar liderança, tem a ver em honrar autoridades, pessoas a quem Deus instituiu sobre nossa vida como autoridade. Ao fazer isso, eu estou honrando a Deus. Lembre-se disso, a honra não é um fruto, primeiramente é uma semente. É uma semente que semeamos, um dia vai vir um fruto. Pois é, olha a semente que Mordecai semeou, hein? Semeou um dia, 5 anos depois veio o fruto, veio a honra. Eu quero orar, irmãos meus, lembrando as palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 14, verso 11. Essa palavra, queridos, para mim é o fundamento do capítulo 5, do capítulo 6. É exatamente isso, porque tudo que se exalta será humilhado. Quem foi humilhado nessa história? Aquele que se exaltou. Quem que o rei não vai querer honrar mais do que a mim? É claro que o homem a quem o rei deseja honrar sou eu. O que mais ele teria de preferido aqui? Quem era o melhor? Quem há de ser melhor do que eu aqui? Olha o orgulho, olha a soberba, olha a autoexaltação. No fim é humilhado. E quem se humilha será exaltado. Mordecai foi exaltado, mas antes ele teve um coração disposto e humilde diante do Senhor. Este homem, Deus sabia que era o momento certo de honrar a vida dele, não só naquele momento como o livramento da vida dele, mas sabia qual seria a reação dele após este ato de honra. Preste atenção, queridos. Muitas vezes nós não recebemos algo do Senhor porque nós não estamos preparados para o depois. O que será depois que eu receber isso do Senhor? O que será depois que eu receber o que eu estou buscando no Senhor? O que será? E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ler comigo no versículo 12, que diz o seguinte: depois disto, dessa honra, dessa expressão tão honrosa, depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Deus honrou Mordecai na hora certa, porque sabia que este homem não iria se perder com a honra, não ia se perder com uma bênção, não ia subir para a cabeça dele, para a mente dele e ficar se vangloriando, ao pensar assim, está vendo a honra? Depois de tudo isso, de ser honrado, poderia pensar assim, nossa, a vida desse homem agora vai ser um outro nível. Não, ele voltou lá onde ele estava. Onde? Intercedendo para a salvação do povo.
para os seus irmãos, voltou para aquele lugar de humilhação, se humilhando na presença do Senhor. É isso, queridos. Eu vejo que Deus há de honrar e recompensar cada um de nós, desde que eu e você não tenhamos problema nenhum com isso. Se Deus prosperar você na perspectiva de finanças, você teria algum problema com isso? No sentido de, isso afetaria a sua comunhão com Deus? Isso mudaria você? Em que sentido? Se perceber aquilo que está buscando diante do Senhor, isso mudaria você? Em que sentido? Você perderia a sua essência? Você voltaria para aquele lugar de adoração ao Senhor? Ou esqueceria, porque agora, afinal de contas, eu estou muito ocupado. Afinal de contas, eu tenho tanta coisa para cuidar, eu tenho que administrar as minhas bênçãos, as minhas posses, que é de pessoas que esfriam na fé, porque se perderam, não foi com mal, mas foi com bem. O bem de bens, que não sabe lidar, não consegue ficar satisfeito, não consegue administrar, não consegue colocar como prioridade, e se apega mais dessas coisas nas bênçãos do que no próprio abençoador. Lembre-se disso, queridos. A recompensa vem e virá sobre todos aqueles que se humilham diante do Senhor, que andam e vivem humildemente diante do Senhor Jesus. Pois Ele diz: vinde aprendei o que significa ser manso. Vinde aprendei, porque eu sou manso e humilde de coração. Vinde, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se Jesus está dizendo: aprendei de mim, que eu sou manso, porque nós naturalmente não somos. E se está dizendo também humilde, porque naturalmente também não somos humildes. Precisamos aprender com Jesus, andar com Jesus. E quanto mais andamos com Ele, queridos, mais Ele move nosso coração ao quebrantamento, à humildade. E ser humilde não é você negar as suas virtudes, é não usá-las para ser superior a outras pessoas. Isso que é ser humilde. Humildade é isso, não é você negar as suas virtudes, as suas qualidades, seus potenciais, nada disso. Seu potencial. Ser humilde é você não usar as suas virtudes para se vangloriar, não usar aquilo que Deus confiou a você para achar superior a outro. Ser humilde não é você se achar, não é você negar que você é um homem e uma mulher temente a Deus, mas é não usar isso como um argumento para criticar e julgar alguém. Que o Senhor nos ajude a ser humilde, porque sabemos que é o caminho da recompensa. Amém, meus irmãos? Estão de pé, por favor, meus queridos. Quero chamá-los nesse momento, irmãos, para oração. Quero chamar aqui, por favor, nossos irmãos do Ministério de Intercessão para estar aqui na frente, posicionados aqui. E quero pedir para que você saia do seu lugar, você que foi tocado nessa noite pela palavra do Senhor, ainda que não esteja na campanha de oração. Se você não deseja fazer uma campanha de oração por um propósito, tudo bem, mas a palavra do teu coração, sai do seu lugar. Nós queremos orar com você, nós queremos clamar ao Senhor pela sua vida. E se você que deseja começar uma campanha de oração hoje, saia do seu lugar também, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você pode pegar um cartão deste, onde você vai identificar ali a causa do propósito que você vai estar orando. E se você está já nessa jornada de oração, nós também queremos convidá-lo a estar aqui. Você vai identificar com o intercessor, falando qual é o motivo da sua oração, o pedido da oração, e nós vamos juntos orar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode ser seus lugares, por favor, irmãos meus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Nós declaramos, nós cremos no Deus do impossível, Deus que opera milagres. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós cremos em Ti, Te amamos, Senhor Jesus. Vem opera Teu milagre, vem falar aos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui clamando por Ti, com o coração sedento, Senhor. E como igreja nós clamamos, Senhor, vem opera milagre. Vem com sua mão de provisão e alcança nossos lares, a nossa casa. Vem com tua mão de sustento, Senhor Jesus. Aquele que precisa de cura, vem com a cura, Senhor. Vem com sua mão, Pai. E junto com a igreja declaramos: nós cremos em Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Mais uma vez declaramos, mais uma vez nós dizemos: o Deus impossível desistiu. Declare isso, queridos. Sua destra me sustenta. Ele não esqueceu de Mordecai. A honra vem e virá no tempo certo. Deus impossível. Deus do impossível reverte e continua revertendo as circunstâncias. O amor dele nos alcança, a graça dele nos levanta quando caímos. Ele é o Deus forte, Deus todo-poderoso nas batalhas.
Ele que peleja por nós, Ele que vai à frente, Ele que nos guarda, Ele que nos cobre. Ah, meu Senhor, nós intercedemos, ó Pai, em favor de nossos irmãos que estão nessa jornada de oração, aqueles que nessa noite também responderam a Tua palavra, que foram tocados pelo Senhor. Pai, nós oramos o nome de Jesus, concretize os Teus planos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos mover a entender que a honra antes ela é uma semente para depois ser um fruto. Pai, nos leva, Senhor, a este lugar de comunhão com o Senhor, este lugar, Senhor, que nós queremos ser movidos em adoração à Tua presença, Pai, porque sabemos que na Tua presença, este lugar secreto, lá está a fonte da nossa força, a força que de Ti nós tanto precisamos, Senhor. Nós sabemos que recebemos quando buscamos com fé, quando buscamos a luz da Tua palavra, Senhor. Pai, nós cremos que Tu és o Senhor, o Deus que muda o curso da história. Tu és o Deus aquele que honra aqueles que se humilham e abate todo aquele que se exalta, Senhor. Pai, que o nosso coração em Ti seja guardado, que nossa mente, Pai, nossos pensamentos sejam, Senhor, movidos no temor do Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus, continue a sondar nossos corações, vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, despede-nos sob a Tua paz, despede-nos, Senhor, sob a Tua proteção. Nós queremos verdadeiramente confiar ao Senhor as nossas vidas, a nossa casa e todas as nossas necessidades. Queremos entregar e confiar diante do Senhor, o nosso Deus. Se nas suas mãos, queridos, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cubra, que o Senhor te sustente, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que assim seja hoje, assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, vamos na bênção. Declara uma semana abençoada. A pessoa está do seu lado, queridos. Deus abençoe. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim.